19, então eu fui 20. Estamos ao vivo, uma boa noite para você que está acompanhando a gente, mais um Zoom Esportivo começando. E, gente, o papo hoje vai ser bem diferente, viu? Alimentação saudável, se você tem dúvidas do que pode comer, o que não pode. Eu, particularmente, tenho as minhas aqui e vou fazer as minhas, mas antes eu quero que você participe conosco. Mande sua mensagem, pergunta, compartilha também aí, para você que tem aquele amigo, aquela amiga que precisa comer melhor. Aproveite o podcast de hoje, que estamos com a nossa especialista. Mas antes disso, quero dar um aviso rapidão, pessoal. Seguinte, ó. Primeira corrida e caminhada da equipe Corre em Baré, lá na cidade de São Carlos, no dia 19/5, às 7h30 da manhã. O local será no bairro Jardim em Baré. E a entrega dos kits será no dia 18 de maio, às 10 horas até às 22 horas, exclusivamente na loja Trackfield, lá no Shopping Guatemi. Faça sua inscrição e aproveite pelo site ravelesport.com.br. Então, no dia 19 de maio, tem corrida na cidade de São Carlos, a primeira corrida e caminhada da equipe Corre em Baré. E também na cidade de Cravinhos, terá a caminhada para os apaixonados, é isso mesmo, e Love Run. Em Cravinhos, no dia 9 de junho, acontecerá essa corrida apaixonante. E detalhe, viu? Para o casal tem um super desconto. E vai acontecer então no dia 9 de julho, a largada será às 7 horas da manhã. E o legal de tudo, gente, toda a verba arrecadada será doada para a ONG Resolvi Mudar. Olha que bacana! Detalhe também, para essa corrida aqui, temos cupom. Vamos fazer sorteio de cupom aí, fica ligadinho. E agradecer também os nossos patrocinadores. O Grupo Agalúcio, que é uma holding especializada em administração corporativa, atuando nas principais áreas em expansão do mercado. Saiba mais sobre grupoagalúcio.com.br. E também a Emove Fábrica, estou eu aqui mais uma vez, utilizando a minha camiseta da Emove, para você que tem equipe de futsal, para você que tem aquela equipe de corrida e tudo mais, para você que é ligadinho no esporte, faça seu orçamento com a Emove Fábrica lá na cidade de Ribeirão Preto. Qualidade, preço baixo, bom atendimento, tudo isso em apenas um lugar. Emove Fábrica, se você não conhece, siga lá nas redes sociais ou através também do WhatsApp, o DDD 16 98176 9672. Quem tá com a gente também é Spirit Run, para você que está prometendo apenas uma boa alimentação, até mesmo uma mudança de vida. Pessoal, o mês aí já tá passando, viu? Estamos quase chegando na metade do ano e você ainda não começou a se movimentar? Ali eu super indico, porque ali é o seguinte, ali você vai fazer um treinamento funcional juntamente com uma corrida. Olha que legal! Então ali, e o melhor de tudo, é o seguinte, ali tem um profissional adequado te avaliando, te observando, questão de posicionamento, posição, se tá legal ou não. Faça uma aula experimental na Spirit Run. E também, quem está conosco é Alfa e Ômega Segurança. Para você que está pensando em organizar um evento, para você que vai viajar, você precisa conhecer Alfa e Ômega Segurança, equipe totalmente qualificada. Tenho certeza que você vai gostar. Sem mais delongas, vou começar aqui com ela então. Bárbara, muito boa noite para você. Seja muito bem-vinda. A gente está muito contente com a sua presença. Obrigada, também estou pelo convite. Muito bom, então. A gente sempre começa pelo início de tudo, né? É uma área que hoje em dia se fala muito, muitas pessoas hoje em dia estão buscando uma nutricionista, até mesmo uma pessoa no mercado financeiro, que infelizmente a gente não tem essa educação alimentar, né? E tanto que eu vejo que é muito comum o pessoal hoje em dia tá buscando mais a nutrição, a nutricionista. Como é que surgiu essa paixão por alimentos? Por alimentos, a minha alimentação na minha casa sempre foi, desde pequena, bem saudável, né? Aliás, saudável. Quando eu era pequena, eu tomava desse. Comia barrinha trio na escola, né? A gente achava que era saudável, mas hoje se sabe que não tem é. açúcar, exatamente. Estimula o paladar da mesma forma. Paladar para açúcar, né? E conforme a gente vai chegando na adolescência, enfim,
Algumas coisas vão incomodando, né? A mulher, principalmente, gosta muito mais de se cuidar. E algumas coisas me incomodavam. Eu sempre fui falsa magra, né? O que é uma falsa magra? Uma falsa magra. Uma falsa magra. Será Será que eu me enquadro num falso magro? Você se enquadra Você se em enquadra, falso meu parceiro, magro. num falso magro? Falso magro é aquele que é gordo e não parece. Será que é isso? O que é um falso magro? Exatamente isso. Então, esteticamente, a gente te olha, você é magro. Mas quando a gente faz a avaliação física, vê que as suas dobras são bem mais elevadas. Então, você tem um percentual de gordura elevado, né? Apesar de não aparentar. E eu era assim. Então, isso foi incomodando, né? Conforme eu fui crescendo. Mais por, posso dizer... incomodava ainda algumas uma vaidade situações. ali? Vaidade, sim, com certeza. Ou, tipo, em casa, a alimentação sempre foi muito saudável. E minha mãe é uma vara, né? Ela é muito magra. E a minha irmã também, muito magra. Daí ela ficava parecendo como que é? Ela me chamava de baiacu? Pançuda, alguma coisa do tipo. Não era, né? Se você olhar para uma foto, eu falar assim, nossa, Bárbara. Mas, né? Enfim, isso foi um estímulo, né? E daí, eu tava até pensando esses dias, tem gente que evolui precisa de estímulos negativos para evoluir. Outras pessoas precisam de um estímulo positivo. Em determinadas situações da minha vida, depende da situação, eu preciso de um estímulo. Então, nesse caso, o que me motivou a buscar por um nutricionista foi isso. Foi negativo. Né? Exato, foi negativo. Eu tô incomodada, um pouco essa questão, essa pressão externa. Vou atrás de melhorar isso, porque não me cabia o apelido. E quando uma pessoa fala isso, assim, mulher com mulher, gera como uma certa ofensa? Você precisa... Tudo bem que é mãe, irmã ali, mas mesmo assim... Você tá levando ali, Já tô será? boicotando minha família aqui. Como é que soou isso para você? Como é que soou isso para você? Como é que você vê que as mulheres, principalmente no geral, elas, quando alguém fala assim, olha, você tá um pouquinho acima do peso, como é que elas reagem? Depende de quem fala. Depende de quem fala. Exato. Eu acho que é a forma que você fala isso, né? E você sabe quando a pessoa tá falando pro seu bem, quando não tá. E ali, no caso, era uma zoeira. Era uma zoeira, mas assim... Quem recebe, às vezes não recebe aquilo como uma zoeira. Talvez se aquilo lá, hoje eu não me lembro, mas provavelmente já me incomodava um pouco, né? E daí quando reforça aquilo, vem como uma coisa negativa, né? Então, nunca foi algo de apontar o dedo e falar, mas era uma situação que eu falei, fiquei desconfortável, mas... Então, realmente, o que me incomodava, eu vou melhorar, né? E na época, minha mãe já tinha passado por nutricionista, e ela falou, essa daqui era a dieta que eu fazia, você pode seguir ela. Eu olhei lá, o que tinha? Tinha barra de cereal, eu falei, mas eu já tinha o conhecimento que barrinha de cereal não rolava mais, né? Tinha açúcar, eu falei, mãe, barra de cereal, eu não posso comer isso, né? O mínimo eu sabia. Aí ela me levou para uma nutricionista. Para uma nutricionista, na época eu tinha meus 17, 18 anos. Segui, ainda coloquei a meta. Gente, eu era nova, eu coloquei a meta, era o seguinte, na minha família, ninguém é a favor de tatuagem e piercing. Eu falei assim, eu vou emagrecer, eu vou perder a minha barriguinha e eu vou colocar um piercing. A minha motivação foi um piercing, gente, com 17 anos. No umbigo. Era, exatamente. Enfim, emagreci, coloquei meu piercing, daí eu pensei, cara, eu quero mais agora, né? Não tô satisfeita, emagreci, é assim que eu quero ficar? Não, agora eu quero construir músculo. Mudei de profissional, de nutricionista. Ela já era esportiva, mas eu mudei. E comecei a focar nisso, né? Aliás, eu emagreci, fiquei bem magra. E aí, na academia, um dos professores falaram, o dono da academia, que eu tinha perfil para ser atleta biquíni. Falaram, atleta biquíni? O que é isso? O que é isso? Verdade. Né? O que é? Daí ele me mostrou foto de uma menina super magra. Eu falei, uai, mas eu não quero ser magra assim, eu quero ser grande. Né? Mas no caso você emagreceu por quê? Então, eu emagreci por conta da barriga. Eu queria emagrecer. Não, isso no primeiro momento. Aí você chegou, até colocou o piercing ali, estava realizado. Piercing com a barriguinha sequinha. Aí depois, aí você pensou, agora eu vou ganhar músculo. Exatamente. Porque eu sempre quis ter um volume maior. Porém, não é só querer, né?
Primeiramente, você tem que ter estrutura para isso. Ah, entendi. Então, pra gente ganhar um volume muscular maior sendo natural, é assim, você tem que ser disciplinado, comer. É possível, mas leva anos, tá bom? É possível. Mas também tem uma limitação ali, né? Eu acredito que a minha referência que eu pegava na internet, né? Eu ia ter muita disciplina ali, né? E você, pela disciplina aí, pelo visto, não tinha? Não sabia nem o que tinha que fazer. O educador físico falava, o que você comeu antes de treinar? Uma fatia de pão. Eu não sabia ainda, né? Era muito nova. Então, aí, o dono da academia falou, você quer ser atleta biquíni, tem que treinar pesado, eu te treino, beleza. Ficou isso na minha cabeça. Isso foi quando eu mudei de profissional, né? De nutricionista, e fui procurar um personal. Isso foi a virada de chave. Então, nutricionista certo e um personal que me ensinou a treinar, porque eu não sabia treinar direito. Passei 6 anos da minha vida, né, levantando peso, só. Mas é muito comum hoje em dia. Hoje em dia não, acho que sempre aconteceu também das academias, no geral. Inclusive, até eu estava vendo uma matéria do... Como é que chama aquele fortão lá? Esqueci o nome dele agora. É referência, ele é fisiculturista aí, bem... O Renato Cariani, isso. Ele estava falando justamente isso aí. Inclusive, ele tem academia, ele fala. Hoje em dia, o pessoal que paga barato, não vou citar os nomes das academias aí, não vai ter um personal ali do lado para te alinhar uma postura, o movimento tá errado. Foi isso que você percebeu também na época. Antes de chegar a isso. E essa foi a virada de chave para você. Falou, agora eu tô aprendendo a treinar. Com certeza. Porque eu passei 6 anos da minha vida levantando peso, aí o professor perguntava, tá certo? Tá certo. Mas e aí? Eu já tava comendo bem, né? Eu tava com nutricionista, mas se o treino tá ruim, do que adianta? Eu não vou alcançar o físico que eu queria. E naquele momento eu tava buscando físico. Eu era nova, eu queria melhorar o meu físico, né? Tava me sentindo bem, mas eu queria mais. Né? A gente sempre quer mais. A partir do momento que a gente consegue, a gente vê que, opa, eu consegui chegar aqui. Então, você acha que falta, nessa experiência sua aí, você acha que falta, às vezes, do profissional da área, observar o que cada atleta quer? Atleta não, vou nem fazer o termo. Cada pessoa quer, qual o objetivo? Que nem, por exemplo, tem aquela pessoa que quer ficar o monstrão, o outro, não, só estou fazendo por condicionamento físico, ou não, quero crescer. Você acha que, geralmente, eles dão tudo o mesmo treino ali? O que você vê? Eu não sei, né? Porque o que acontece nas academias, que eles têm um programa e eu não sei direito como que acontece a montagem de ficha, mas eu sei que ele tem umas limitações. Não pode fugir muito daquilo. Eu não sei se eles podem passar um drop set, se eles podem passar rest pause, né? Então acaba sendo ou se é o programa geralmente limita, parece. Uhum. Então, acaba sendo um geral. E não que isso não funcione, né? Claro que eu sou nutricionista, eu não deveria estar palpitando nisso. Mas o básico funciona demais, né? Só que é complicado você querer me deixar monstrona se eu não sei treinar. Porque antes de eu ficar monstrona, eu tenho que saber treinar, eu tenho que saber a técnica. E quando eu iniciei com o meu personal, meu coach, aliás, ele me ensinou a técnica. E com a técnica, meu querido, daí eu saí do lugar. Foi ótimo. Aí foi a motivação que estava faltando. Exato, com certeza. Mas isso, acredito que em qualquer área. Ali, a minha experiência foi com educador físico. E quando eu mudei de nutricionista, e eu tinha entrado na faculdade já, né? Eu sabia o básico. Já estava entendendo alguma coisa. Exato. Então, eu comecei a observar como o meu corpo respondia a determinados alimentos também. Nossa, eu gosto de doce, mas eu sinto tanta disposição quando eu como menos doce. Eu me sinto menos inchada quando eu como menos doce. Né? Isso é uma individualidade minha, né? Eu me sinto bem mais disposta quando eu como a minha panqueca de aveia. Então, doce é legal, mas eu prefiro ter energia. Né? Então, eu comecei a sentir essas diferenças. Né? Você começou a prestar atenção na reação do seu corpo. Total. O corpo fala e a gente sabe. Fala. Aí você... Será que a partir de hoje eu vou começar a prestar mais atenção no meu corpo também? Quando ele vai falar, não come aquela coxinha. Tudo bem que eu tô dando uma cortada também. Então, mas isso é um prazer momentâneo, né? Você tá comendo a coxinha porque você tá com fome. Ou por quê? Porque você nem está com fome, mas... que delícia, eu vou comer. Por comer. Eu achei que a gente fosse um pouquinho mais pra frente, mas já que a gente entramos na coxinha aí.
Tem nutricionistas que falam que não pode comer determinadas coisas. Outros já falam, você pode comer de tudo um pouquinho, de tudo um pouquinho. Como é que você vê, assim, qual que é a alimentação? O que você sugere para a pessoa? Como é que funciona? Vou me passar por você, tem a minha meta, né, o meu objetivo. Você vai montar uma alimentação para mim em cima do que eu já como? Sempre. É isso. Antes da primeira consulta, eu gosto de conversar com o paciente para entender de onde ele está saindo e onde ele quer chegar, né? Porque às vezes o caminho é muito longo, ele chega lá e acha que vai ser super rápido. Não é? Se a gente tem que começar trabalhando com uma reeducação alimentar, né? O processo é um pouco mais lento. Então, a gente vai trabalhar o seu paladar e você tem que estar disposto a isso. Então, vai comer coxinha? Vai. Mas você não vai comer o pacote todo de coxinha, tá? Trabalhar quantidade e frequência. É a melhor coisa. Então, ao invés de comer de segunda a sexta, por que você não deixa para comer no sábado à noite? Coxinha é seu alimento preferido? Qual é o seu preparo preferido? Entende? Vale a pena comer a coxinha nesse final de semana? Ou talvez aquela refeição preferida? Entende? Entendi. E, meu, é muito que nem a questão de comer errado aí. Então não é proibido. Não. A alimentação, a gente pode trabalhar com flexível, tá? Então, assim, tudo pode. Depende da quantidade, tá? Então, não tem problema você comer a coxinha. Mas é isso, quantidade e frequência. E o que mais você tá comendo? Então, tem que tomar cuidado com a soma, tá? De alimentos industrializados, fritos, ricos em gordura. Para um leigo, eu sempre, graças a Deus, sempre fui magro, sempre comi de tudo e necessariamente sempre fiz as minhas atividades físicas. Então, assim, eu como uma coisinha ruim, ou lógico, quando aquele lanche mais... Hoje, por exemplo, se eu for comer um lanche à noite, eu não como nada que... eu não como lanche ou uma porção, por exemplo, de linguiça ou até mesmo daquela... linguiça. A linguiça calabresa. Não come. Não, pra mim me pesa. Independente do... Geralmente, por volta das 8 da noite, se eu comer aquilo ali, eu já sei que eu vou passar mal ao longo da noite. Eu já vou ter que... Aí eu aprendi a tomar água com gás. Falar que eu amo, que eu gosto, mentira, tá? Mas é uma questão de, tá precisando, vamos jogar. Mas você toma água com gás ao invés? Não, ao invés não. Primeiro eu vou lá, tomo refrigerante. Depois, aí a água... Não, vamos, por isso que a gente tá aqui. Pessoal, vamos aí, ajuda eu aí, uma das perguntas aí. Mas então, geralmente, hoje eu tô... envelhecendo. Sim. Tudo muda. E a questão de se alimentar melhor. Que nem uma coisa que eu observo também no meu corpo, na minha reação. Eu aprendi o ano passado, teve momentos que eu tava me sentindo indisposto também. Aí eu até pensei, será que tem a ver com a alimentação? E muitas das vezes eu tava fazendo a marmita mais rápida. Então, por exemplo, um arroz, um feijão e colocava uma linguiça ali, porque eu sou pai, né, casado e tudo mais. Então, às vezes você vai lá, você faz uma misturinha rápida ali, uma linguiça calabresa mesmo e tá tudo certo pro dia seguinte. Só que aí no próprio almoço eu me sentia não satisfeito e um pouco pesado, inchado. Aí chegava pra tarde, às vezes eu não tava a fim de me alimentar porque eu pensava no que eu comi. Então hoje, o que eu ando fazendo? Não que eu esteja também, aqui, não, também não é nada disso também não, pessoal. Aqui eu como de tudo e um pouco mais. Só que eu tô reduzindo. Uma coisa que eu percebi é justamente isso aí. Quanto à água com gás, eu já tô começando a deixar um pouquinho de lado o refrigerante e levando água com gás. Pro serviço, por exemplo, na hora do almoço, eu sempre gosto de tomar alguma coisa comendo. Dizem que é errado comer e tudo mais. Eu ainda tenho esse hábito. Só que aí o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o refrigerante e estou levando apenas, entre aspas, o suco de limão. Só que ao mesmo tempo, porque o entre aspas? Porque eu já coloquei um pouquinho menos de açúcar do que o necessário. Não estou tomando apenas a água com limão. Coloca um pouquinho de adoçante. O que você faz, a gente pegaria no consultório, né? Você como meu paciente, eu ajustaria dentro do que você já come. Então, o fato de você se sentir pesado com aquilo, a gente já trocaria. Você falou, sou pai, né? E tem a sua esposa. Ok. Isso te faz ter que organizar suas refeições para você ter
um tempo a mais ali. Mas não quer dizer que você não consiga fazer um bife. Uhum. A linguiça você faz na hora. Por que não fazer um frango? Então, ali a gente já faz uma troca, tá? Em relação à troca que você faz do refrigerante para a água com gás, já está excelente. Por quê? Antes era um refrigerante normal ou zero. Depois de um tempo, já tem basicamente 1 ano e meio para 2 que eu comecei a colocar o zero. Entende? Você fez uma troca de calorias ali. E o refrigerante zero? Vai, tira a dúvida aí, foque nessa câmera aqui, feche nela e responda essa pergunta. Refrigerante zero, pode beber? Pode beber seu refrigerante zero, mas entra naquela história. Frequência e quantidade. É uma vez na semana? Não tem problema algum. Agora, se você estiver tomando todos os dias, aí realmente a gente vai ter que sentar e conversar. Mas pelo fato de, apesar de não ter caloria, ele é um alimento industrializado. Ele tem corante, ele tem adoçante. Então, você vai ingerir todos os dias isso? Não vale a pena. Entende? O recomendado ali, você tinha citado no início ali, num sábado à noite que a gente havia falado da coxinha. Uhum. O que seria... Não seria necessariamente ter que tomar refrigerante porque é industrializado e tudo mais. Quantas vezes na semana ali para ficar legalzinho? 1, 2, 3 vezes? Como é que eu sei além de a quantidade de onde também? Você está saindo. Se você me falar que você toma refrigerante todos os dias, 7 vezes na semana, tem gente que mata 2 litros de refrigerante em um dia. Como que a gente vai zerar o refrigerante dali? Para aquela pessoa comum, por exemplo, na hora do almoço, melhor... A turma de amigos que vão almoçar todo mundo junto ali, cada um com as suas marmitas, eles vão dividir um refrigerante e eles querem melhorar na alimentação e vão começar principalmente pelo refrigerante. Vamos imaginar que eles estão 7 amigos ali na mesa para almoçar. Um copinho, 2 cada um, do zero, tudo bem, todos os dias. Ou é muito ainda? É muito. É muito né? ainda. Eu limitaria ali. Se são todos os dias, a gente tá falando de 5 vezes na semana. Trabalha de segunda a sexta. Isso. Né? Eu começaria passando para 3 dias na semana. Se bem que um dia na semana e todos os dias na semana também, tudo bem que é um copinho ou no mínimo 1 litro por semana, né? Exato. Essa é a conta? Basicamente assim que você tem que calcular? Não. O quanto eu tô tomando? Então, na verdade, o ideal é que você chegue a 1 copo na semana, né? O ideal. Mas o meu copo... Trabalhando no equilíbrio. O copo de quem? O meu copo que tem 2 litros né? ou Não, o da nutricionista? 200 ml, não, Não, a gente tá falando ali de 150 ml, um copinho de plástico de 180 ml. Certo. É aquilo ali na semana, independente se... E de preferência zero. Não, na semana? Na semana. E no caso, isso, 3 vezes na semana, então, vamos arredondar para 200. Então, na semana, 600 ml, então, de refrigerante. Para começar. A gente saiu de 5 vezes na semana e passamos para 3. Certo. Né? Mantendo a mesma quantidade ali diária. Depois a gente sai de 3 e vai para 1, 2. Entende que se a gente for muito radical, alguns pacientes espanam, não dão conta, começam a sentir que meu Deus, não consigo fazer isso, eu não posso mais tomar meu refrigerante, eu não posso mais comer meu doce. Então a gente tem que ir tirando e substituindo. Então ao invés do refrigerante, nesses outros 2 dias, um suco de limão. E vai substituindo. Um suco de limão natural. Natural, um suco de fruta, com certeza. Virou uma febre, eu acho que agora deu uma maneirada. Um outro ponto, calma. Eu, particularmente, adoro adicionar limão na Coca Zero. E eu tomo 1 vez na semana, eu divido uma garrafinha com o Vinícius. E tem outra prática que eu faço que ele odeia, que é colocar um pouquinho de água no refrigerante. Aí eu vou ter que concordar, Vinícius. Porque, quanto a colocar o limão, eu ainda acho legal. Antigamente Ajuda. A gente tinha, né? Tinha o refrigerante com limão lá e tudo mais. A Coca chegou a lançar e tudo mais. Concordo. Sim. Mas por que da água? Particularmente, eu não gosto muito do gás, né? Daquela... Depois você arrota. Entendi. Então, você adiciona... outra coisa, eu acho o refrigerante muito doce. Tanto zero quanto normal é bem doce. Então, eu quero matar minha vontade. Meio copo de refrigerante e 2 dedinhos de água. Ajuda, não fica tão doce. É ótimo, porque se eu ingerir uma grande quantidade de refrigerante, ou se toda semana eu tomar
meio copo de coca, pode ser que daqui a pouco eu tenha vontade de tomar no meio da semana também. Querendo ou não, eu tô estimulando meu paladar. E aí, quando eu reduzo um pouquinho desse doce, é uma coisa que eu sinto, né? Fica algo mais suave. Eu sinto que eu não estimulo tanto assim. Eu tomo menos refrigerante também, né? Quando eu ponho um pouco de água. Entendi. Então... faz sentido, isso é interessante. E aí, meu parceiro, quando você for começar a tomar refrigerante agora, você vai lembrar dessa dica e vai colocar 2 dedos de água aí? Água e limão. Água e limão. Não, só água e limão. Eu já vi que só a garrafinha que eu tô tomando agora aqui... Essa garrafinha é de quanto? 200. A gente divide essa, então a gente toma 100 por... Tem uma alface aí? Dá uma matada aí, eu jogo essa pra cá depois pra gente mostrar. Não, pode levar. É isso, já tira o refrigerante dele então, né, Bárbara? Já usa de propósito já então? Hoje é quinta-feira. Aí. Você já tomou refrigerante? Quinta-feira? Eu Olha, tomei, então aqui, eu ó. tomei ontem na janta também. Então vamos lá, uma garrafinha. Uma dessa por semana seria legal. Uma dessa por semana. Com certeza, é o ideal. E nesse caso aqui, quando você pega uma dessa aqui, agora falando sério de novo, a gente pega uma garrafinha dessa aqui, coloquei no copo. No teu caso, você até recomenda. Coloca um pouquinho de água e com limão. Pra quem aceitar fazer isso e não ver tanto problema, beleza. Eu gosto de, às vezes, tomar um pouquinho de refrigerante. Mas eu também acho muito doce. Mas é questão de gosto, tá? Você não é obrigado a pôr água na sua Coca-Cola. Pode pôr só limão. É pra ajudar a tomar um pouquinho menos. No início, quando você fez isso aqui, quando você começou a fazer essa, entre aspas, essa maluquice de adicionar água, faz todo sentido o que você tá falando. Só que às vezes pra quem tá assistindo, pra quem tá falando, essa pessoa é muito louca. Então assim, mas é interessante porque assim, eu gosto muito de pensar nas coisas do como é que a pessoa faz. O porquê a Bárbara faz isso. Você já respondeu? Então assim, você tá evitando um pouquinho mais o refrigerante e acho muito doce. E acha muito doce. Para aquela pessoa ali que tá te achando maluca por fazer isso, a primeira vez quando você fez isso, por que você fez isso? Meu pai já fez isso. Seu pai. E aí, ele falava que era para tirar o gás. Quando eu tomava, estava agradável para mim. Então, eu nunca fui uma pessoa, apesar de ter tomado ADs na infância, né, que tinha um paladar super estimulado por açúcar. Então, por isso, para mim, faz sentido. Agora, para as pessoas que tomam muito refrigerante, ingerem uma grande quantidade de açúcar, realmente vai ser uma coisa totalmente sem graça, tá? Daí eu não recomendo. A pessoa, claro, que vai preferir tomar menos coca do que adicionar água, vai estragar o refrigerante dela. Então, é aquela questão de reeducação alimentar. Eu já passei... antes de namorar o Vinícius, eu nem tava tomando mais refrigerante. É o hábito, viu? É o ambiente, gente. Então, toma cuidado com o seu ambiente, tá bom? Agora eu tomo uma vez na semana. Mas o ponto é esse. Então, eu já passei dessa... Eu não tinha refrigerante em casa dia de semana, era sempre final de semana, né? Mas eu nunca tive essa questão de tomar durante a semana, então, refrigerante. Pra mim... era final de semana, e quando eu evoluí disso, foi não tomar refrigerante, né? Foi fácil, então, pra você tirar? Porque ao longo da semana você já não tomava. Foi. Às vezes eu via, e eu tinha um pouco de vontade, mas daí eu pensava, eu tô bem sem. Eu tomo água com limão, suco. Se eu tomar, provavelmente eu vou regredir, e vai estimular mais, vai me dar mais vontade de tomar. Então, eu preferia não tomar. Mas o ambiente que eu comecei a frequentar tomava muito refrigerante. E aí, o que eu fiz? Equilibrei. Beleza. Uma vez na semana eu tô tomando. E o fato de eu tomar meia garrafa não é nem porque, eu me cobro e vou tomar pouco. Pra mim, já não satisfaz. Tem mais a... Meia garrafinha dessa. 100 ml pra você já tá... É matar a vontade. Não é exagerar. É matar a vontade. Total. Então, quando a gente volta pra aquele ponto, qual é o ideal? Depende do ponto da onde você tá. Tá bom? Sempre dá pra gente melhorar. O ideal é não tomar. Só que você vai tirar 2 litros de refrigerante de uma pessoa que toma em um dia isso. E vai falar, você não toma mais refrigerante. Aí vai depender dela. Tem gente que funciona, tem gente que é tudo ou nada, né? E aí tem que tomar cuidado com aquele 8 ou 80. São os extremos, né? Perigoso, né? Total, porque começa 3 meses de foco. Acontece uma coisa, já tá lá. Comendo sua torta holandesa, já tá lá pedindo iFood, já voltou ao hábito antigo. Então, a mudança de hábito tem que ser devagar, para ser algo
confortável, para algumas pessoas para algumas, mesmo indo devagar, se torna um pouco estressante. Pode vir lá do hábito. E tem aquela pessoa que vai chegar ali em Alimentação, você e né? vai falar assim pra você, ó, doutor, ó, a partir de hoje eu quero mudar tudo, sou uma nova pessoa e radical. Acontece? Acontece. Já aconteceu. Mas e o resultado final? O final é agora ou o final Não, foi o final, onde ela chegou e o depois... final quando a pessoa chegou e falou assim, ó, ele viu que ele estava errado, por exemplo, que não é bem assim, a mudança tem que ser gradativa, não pode ser da noite pro dia que você vai largar de tomar 2 litros de refrigerante, por exemplo. Não, tem gente que funciona, só que daí é aquela coisa, ela chega no resultado. Quando ela chega no resultado que ela queria, eu tenho uma paciente assim, ela chegou no resultado, daí ela relaxa, entendeu? E aí ela alcançou o objetivo dela em 6 meses. Só que, às vezes, ela não conseguiu se acostumar com aquilo e volta ao hábito antigo, que era comer uma torta inteira sozinha, entende? Então... É mais difícil quando pega as pessoas assim, que tem esse foco, por exemplo, de 6 meses, sair de uma alimentação não tão legal para ir para uma alimentação bacana, consequentemente o corpo vai estar respondendo totalmente melhor, independente se a pessoa faz uma atividade física ou não, mas já vai sentir a diferença no corpo. Eu faço todo mundo praticar atividade física. Isso é importante. Todo mundo que chegar no consultório, você se exercita? Não, então a gente vai ter que começar. Já é o início. É um casamento, né? Total. Independente do que você busca, se é estético ou é saúde, é um casamento, é exatamente isso. É alimentação e é exercício físico. Prevenção de doença não é só alimentação, é o exercício, é se movimentar, né? Então tem que fazer, senão eu não atendo. Se a pessoa chega em você, então, vai falar que vai ser radical. Eu, Júnior, vou chegar em você, doutor, a partir de agora, totalmente radical, eu comi iFood, isso, aquilo, tudo mais ao longo da semana, não quero mais nada. Quero, então, comer, por exemplo, brócolis, isso e tudo mais. Você faz uma receita pra mim isso aí. Só que eu viro pra você e falo assim, ó, atividade física 0, não quero saber nada disso, que esse negócio me incomoda. Como é que fica pra você? Tá, você vai me atender? Não, nesse caso, vamos lá, vamos tentar. Só que tem uma limitação. Seu objetivo é emagrecimento? Porque só pode ser saúde e emagrecimento. Vamos começar tentando começar e você vai emagrecer, no caso, no processo. Porém, tem uma limitação. Chega um momento que você tem que dar algum estímulo a mais. Né? Seja caminhar, seja fazer uma bike, seja fazer uma musculação, o que você quiser. Eu tenho pacientes que não gostam de fazer exercício físico. Mas eles fazem 3 vezes na semana, pelo menos, porque sabe que é importante, né? Para a mulher, principalmente. Então, quando a gente estagna ali, a gente tem a próxima conversa. E aí, chegamos aqui. Né? Porque para emagrecimento, não basta só déficit calórico. Não é isso. E outra, se você gasta... Vamos lá. Seu corpo gasta 1.400 calorias... Tá, você gasta 1.600. Só respirando, parado, tá? Parado. E daí tem mais um outro gasto energético ali, ainda tá alto, né? Tem mais o seu outro gasto energético do dia a dia. Eu te coloco um pouco em déficit. Só que quanto mais eu vou ter que apertar para você emagrecer? Se bastava você fazer algum exercício físico, entende? Eu acho não vale a pena restringir na alimentação, porque é algo que não é sustentável, né? Você restringir, chega um momento que você sente fome e compensa mais te pôr para se movimentar. Então, nesse caso, a gente tem aquela conversinha e ver qual vai ser o próximo passo. Vai se exercitar ou partir para o próximo. Nossa, é bem interessante, né? Mas a partir do momento também, eu acredito, posso até estar errado, mas a partir do momento que uma pessoa já busca uma nutricionista, ela tá querendo alguma coisa de diferente. Ela vai lá pro corpo, pro autoestima dela que não vai estar legal. Ou até milagre, mesmo... né? Hã? Às vezes ela vai em busca de milagre. Em busca de milagre. Ou às vezes até mesmo pelo fato assim, não, aconteceu tal problema na minha família, eu não quero que chegue. Ó, aquela minha prima lá, ela é sedentária e eu vou começar a mudar minha alimentação porque eu vi nela que eu não quero que acontecer comigo. Ela já tá buscando algo a mais também, né? Eu acho que ela já tá mais disposta, né? Se a nutricionista falou para eu comer desse jeito, e se ela falou para eu pelo menos fazer, sei lá, meia hora de caminhada... Sim. Aí tem a questão que quando você começa o processo de emagrecimento, se a gente estiver falando sobre emagrecimento nesse caso, né,
você começa a ver resultado, mesmo sem se exercitar, isso te estimula a fazer, né? Legal? Só que aí, o que você acabou de me falar é... Eu vi como a minha prima está e eu não quero chegar nela. E aí, a nossa conversa é a seguinte. Ok, para você não chegar nela, você vai ter que fazer isso e isso. Você está disposta? Você está disposta, né? A fazer quanto? Quão disposta você está? E essa conversa eu tenho já na primeira consulta. Para saber o nível de disciplina que o paciente tem, o quão disposto ele está. E às vezes fala que está disposto e chega na prática não está tão disposto assim. Mas por quê? Se vê com dificuldades no meio do caminho, né? E tem as dificuldades, como fazer a organização. Porque se fosse fácil também... Não é tão fácil assim. Realmente, requer organização, requer tempo, não tem como falar que não, né? Mas é um tempo que acho que hoje a gente não para pensar quanto tempo a gente para trabalhando e a gente sai do trabalho ainda pensando no trabalho ou leva para casa. Isso é saúde? Não. E o seu tempo para cuidar, para pensar na sua qualidade de vida, na saúde do seu corpo, na saúde da sua mente, na sua hora de lazer. Que o lazer também é um momento para você se recuperar, né? Pensar em outras coisas para poder voltar bem para trabalhar, né? Então, a gente tem que alinhar isso. Você estava falando a questão de alimentação, eu vi até na minha lembrança, né? O ano passado, tanto eu quanto a minha esposa, começamos a fazer as marmitas, entre aspas, fit, tá? Que comprávamos as marmitinhas ali, né? E é onde a gente começou a fazer para ganhar tempo. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente ligou a boca do fogão até ajeitar a pia, a gente gastava em média ali umas 2h30, mais ou menos, fazendo num geral. 2h30, 3. Em dupla. Em dupla. Então, por exemplo, enquanto ela estava pilotando o fogão, ou eu estava lavando uma louça, ou eu estava fatiando, ralando alguma coisa ali, enfim. A gente melhoramos a alimentação. Isso, detalhe, sem passar por nutricionista nem nada. Então, na nossa... Porque o conhecimento também não é limitado só aos nutricionistas, né? Exato. Volta e meia a gente jogava no YouTube lá e via, por exemplo, as marmitas, as dicas de marmitas. Então, já tinha dentro das marmitas. Não faltava o arroz e o feijão, sempre tinha. Aí a gente variava entre uma carne, por exemplo, uma carne de panela ou uma carne moída. E também no frango. Era o que a gente mais usava ali. E a gente também sempre colocava, por exemplo, uma beterraba, uma abobrinha, um brócolis também a gente começou a colocar. E eu comecei a ficar até... Quando a gente parou de colocar um pouco de beterraba, eu estranhei. Você começou a ficar como? Eu estranhei a beterraba. Tava faltando a beterraba ali, meu. Aí, eu falava pra minha esposa, falei, meu, cadê a beterraba desse negócio aqui, meu? Eu comecei a gostar. Não que eu vou pegar uma beterraba também e sair mordendo como se fosse uma maçã. Mas é uma delícia. Mas ela te impede também, né? Porque é uma delícia comer com a mão beterraba quentinha. Caramba! Você cozinha ela, daí fatia e come ela quentinha. É muito gostosa. Sério isso? Eu gosto. Cara, ela é nutricionista, velho. Ela é nutricionista. Então, assim, totalmente o mundo dela. Isso é interessante. Beterraba tem gosto de terra. Não sei, cara. Não, ela tem. É uma terra doce, eu concordo. É uma terra doce, eu acho. Não, isso é Mas interessante. É bem Quem sabe um final de semana agora ele esteja tranquilo em casa, olha pra uma beterraba e fala, beleza, vou colocar aqui agora pra cozinhar. Mas é o hábito, você não tava sentindo falta da beterraba? Então, quem disse que não é você que tá comendo a beterraba? É interessante. E é tudo, conhecimento é demais, né? Que nem agora aqui a gente vai ter um conhecimento interessante. E, será que eu vou pegar pra fazer isso? Porque eu já te falei, pessoal, eu tava falando em off aqui, eu... Vou chegar nessa parte depois, que eu te falei do restaurante que você foi lá, sim. tá? Então, basicamente, a gente gastava essas 3 horas aí pra fazer e dava, sei lá, em torno de umas 30 marmitas. Era bastante, a gente usava na semana. Então, a gente ficava praticamente quase o mês todo, como a gente não tem o hábito de jantar o arroz e no feijão, a gente sempre faz uma ceia ali. Então, dava praticamente uns 20 dias, fácil. Quando chegava o final de semana, o domingo, que aí sim a gente fazia uma comida fresquinha, ou até mesmo no sábado às vezes, a gente fazia uma quantidade maior.
justamente para, entre aspas, Sobrar. tocar um pouquinho mais ali. Então a gente começou a comer melhor e começamos, consequentemente, a se alimentar melhor. Então sobrou tempo e melhorou na qualidade. Aí teve um período que a gente deu uma... a vida da gente também ela é muito, muito dinâmica, né? Às vezes está numa direção, começa a ir para outra, aí você está se alimentando direito, às vezes você acaba de fazer ou até mesmo está fazendo uma atividade física. Claro que isso se chama disciplina. Porém, em alguns momentos acaba oscilando. Isso também faz Você parte... se perdeu no processo. Se perdeu. Estou voltando agora com as marmitinhas ali e tudo mais. Mas a gente notou que a qualidade da comida estava legal. Tanto que quando eu chegava no serviço, o pessoal perguntava: você está começando a comprar essas marmitas fitness? Olha, gente, não sei necessariamente se é fitness, mas tem qualidade aqui dentro. Sim. Então, antes da onde era apenas o arroz, o feijão e uma linguiça calabresa, por exemplo, já começou a ter cor. Já tinha um verde, já tinha um vermelhinho da beterraba. E foi muito automático. Então, a necessidade de sobrar tempo para a gente fez com que a nossa qualidade melhorasse. E quais melhoras você sentiu depois que começou a comer marmita, além de comer melhor, e sentir que sobrava tempo na sua rotina? Sobrava tempo na questão da qualidade e da disposição. É isso aí. Da disposição. Então, o que te motivou a voltar? A ter essa organização, ter as suas marmitinhas prontas, acredito que tenha sido isso também. Além do tempo que te sobra. Sim, muito né? tempo, viu, gente? Ó, uma dica bem legal aí. Se você não faz, não acha que é maluquice, não. Isso aí é pra galera que é fitness, tu me esquece, meu. Esquece. Separa aí 2 horas do seu dia aí. Compre as marmitinhas ali, faça do seu jeito, faça no seu tempero. Do jeito que você gosta, com muito ou pouco. Não vai também virar um saco de sal em cima e tudo mais. Mas faça do seu jeito. Além de você ganhar tempo, você vai começar a comer melhor. Experiência própria, tá? De uma pessoa que não é fitness assim também, mas eu sou uma pessoa comum como você. Tem gente que não gosta da comida congelada porque tem diferença no sabor. Isso demorou pra eu perceber, viu? Porque na minha casa era arroz e feijão congelado pra 15 dias. Então, a gente também não sentiu, porque a gente fazia um processo assim. Então, por exemplo, a gente largava o da semana na geladeira normal, as demais a gente colocava no congelador. Aí, quando virava a semana, eu já descia. E eu já não descia na parte, por exemplo, de cima, que geralmente é a parte que mais tem... Tá gelada, né? Tá gelado. Ia pra baixo e depois eu subia. Era meio que um processo. Maluco, pode até ser. Mas demorou pra eu sentir... Eu fui notar que o gosto havia perdido quando eu percebi que aquela marmita já fazia muito tempo. Conforme a gente ia fazendo, sobrou, vamos colocar. Eu não estava fazendo a inversão dela. Pegava a última, trazia pra frente. Sem querer, acabou passando. Sim. Aí depois que eu fui me tocar, falei, bom, a última vez que a gente fez, por exemplo, almôndega, nossa, foi o mês passado. Nossa, já se passou. Aí sim eu consegui perceber no gosto dela. É isso, mas a semanal você não notou diferença. Eu acho bem prático. E a questão do tempero que você estava falando, é usar temperos naturais, né? E temperar bem, pôr bastante alho, pôr bastante cebola. O que é tempero natural? Quando a gente fala tempero natural, é aquele tempero mesmo que você viu ontem, acho que foi ontem que você postou no seu Instagram, sobre tempero que você passou lá para pegar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, a gente pegar uma pimenta do reino que vem no saquinho ali, é industrializado? É proibido? Não pode? A pimenta do reino, não. O orégano, aquele Totalmente tempero natural. baiano que tá ali dentro do saquinho ali no supermercado. Eu não sei o que vai no tempero baiano, mas geralmente é mix de ervas mesmo, Certo. né? Então, Você acha que dá diferença a gente comprar, por exemplo, no supermercado da marca tal e comprar ali na esquina que vende temperos naturais ali, essas coisas? Você acha que dá diferença? Dá diferença no bolso, né? No bolso só? Com certeza. Então... É que assim, eu já tive a experiência de comprar, aliás, depende também a marca, né? Vamos dizer. Porque tem marcas muito mais sofisticadas que vai pagar R$20 em um tempero, né? Eu acredito que ela seja muito mais palatável. Porém, a grande maioria compra os temperos de saquinho, né? Aqueles saquinhos, meu Deus, da idade da minha avó. E, sinceramente, eu já comprei orégano com gosto de canela. Não tenho manjericão com gosto de orégano. O sabor não é muito forte.
né? Não é... Enfim. Agora, comparando do cerealista, é o que eu compro hoje. E eu sinto um gosto muito forte. Agora, melhor do que comprar no cerealista é você plantar a sua erva, né? Aí já mudamos Meu também, Deus né? do céu. Você já tá fazendo isso já? Nossa, eu tinha uma hortinha em casa, mas ela morreu. Ah. A gente vai ter de novo agora. E eu plantei orégano. Orégano, tomilho e cominho são ervas, elas são tão pequenininhas, né? São uns matinhos tão pequenininhos que é muito fácil eles desidratarem. E eu não sei, não soube cuidar ali, né? No caso. Mas eu fui viajar, quando eu voltei tava seco. Porém, o que a gente compra no mercado já é desidratado. E o sabor tava muito mais potencializado. E foi isso, na verdade, que me estimulou mais ainda a ter esses temperos naturais, né, em casa. Então, não faz diferença você comprar no cerealista e no mercado, tá bom? A não ser pela marca, que umas vão ser mais concentradas e o resto, outras vão ser resto. E tem né? alguma coisa ali que você fala assim, ó, tal tempero não é bom usar? Ou não? Tempero no geral, tranquilo. Tem aquele tempero que é proibido, ó, aquele tempero tal não pode porque... É complicado falar proibido, porque quando a gente fala proibido, aí sim que a pessoa fica, né, tipo... entendi. Né? Mas assim, Então realmente deixa eu reformular minha pergunta então. não é tão interessante. Isso, então vamos lá então. Então tem algum tempero que é melhor evitar? Com certeza. O Sazon, e na verdade Sazon é marca, né? É marca. Mas esses que a gente vê pra colocar no frango, pra no arroz, eles têm muito mais sódio, né? Aí, claro que o ideal é evitar eles. Porque enquanto os temperos naturais não tem nada de adição de sódio, sal, é tempero mesmo, que vai dar o sabor, é isso que dá o sabor na sua comida, o outro só vai aumentar a sua pressão, sobrecarregar seu rim. Então tem que tomar cuidado, te deixar mais inchado. Inchado, né? É, pouco produtivo. Aquela pessoa que chega assim, ó, acabou de sair do restaurante, comeu legal, não, às vezes até colocou o verde ali e tudo mais, mas se sentiu estufado, cheio ali, não cabe mais nada e ao mesmo tempo tô com fome. O tempero fez a diferença? O tempero daquele restaurante ali não estava adequado? Por exemplo, usou muito tempero... Tá estufado, mas tá com fome? Tá estufado, mas tá com fome. Caramba, é a primeira vez que eu ouço essa. Eu já ouvi. Sério? Sério. Ó, eu diria, quando você falou estufado, eu pensei má digestão, né? Mas continuou com fome. Com fome. Essa pessoa não tá com má digestão. Pode ser por conta do tempero. O tempero. Pode ser, excesso de sódio. Essa eu não saberia te responder. Você saberia responder essa? Mas faz todo sentido, porque você mesmo disse que o sódio ele vai deixar inchado, então... Sim. Mas tem diferença entre você sentir estufado, que daí eu tô pensando num estômago muito estufado, aquela sensação de, meu Deus, né? Ou inchado. Bom, aí a pessoa que falou, não sei te dizer Exato. o mais completo possível, só fez esse comentário, tipo, comeu, se sentiu inchado e ao mesmo tempo com fome. Também, tipo, sei lá, né? Tem um ponto que o ideal, na verdade, não é a gente comer até ficar super estufado, né? É comer, se sentir saciada, ok, né? Não cheia, e você deve parar ali. É por isso que entra entre aspas, uma regrinha das 3 horas para se alimentar, né? Basicamente, você fez o almoço, não tá pesado. Entendi. Seria mais ou menos... Né, porque daqui 3 horas você vai estar com fome de novo. Comendo de novo. Que nem, por exemplo, né? Teve uma época que eu estava bem... De novo, não tinha passado por nutricionista. Eu estava... Como eu não tenho o costume de pegar, por exemplo, uma fruta só e levar, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo salada de fruta. Eu não como com os olhos. Então, às vezes, ao longo da semana, ia ter uma banana que ela ia estar um pouquinho... Não que ela estava estragada, mas a cor dela já ia perder um pouquinho a coloração. Mais madura, né? Mais madura. Pra mim, não faz diferença no olhar. Coloquei ele dentro. Não me fez mal, não senti, nossa, que diferença, tá estragado nem nada. Eu comia numa boa. Então, eu fazia praticamente uma salada de fruta pra semana toda. Eu sempre levava. Eu me senti, nessa época, que eu estava legal, porque eu estava tomando um café da manhã bacana, nada exagerado. Foi aí onde eu comecei a comer bastante ovo. Eu falei, uau! Mas não era só omelete, não. Eu colocava umas coisinhas a mais ali. Depois que eu vim saber que pelo menos a pessoa que me falou, disse que a mussarela não é tão bom estar utilizando.
quanto um queijo fresco ou um queijo Isso, exato. curado. Mas eu sempre fazia, por exemplo, um omelete. Pegava o ovo, ralava um pouquinho de mussarela ali, jogava pra dentro, aí um pouquinho mais de mussarela com requeijão e tudo mais, virava um belo de um Ai, que café delícia. da manhã. Concordo, uma delícia. Era muito bom, é muito bom mesmo, tá? Mas aí então, eu tava fazendo um café da manhã legal, só que nessa época também eu estava acordando pela manhã, eu tava correndo, chegava em casa, tomava um banho, já fazia o café da manhã. Aí é onde eu geralmente ia pro ovo. Isso por volta de umas 6:30 da manhã, tomava o café da manhã. Quando dava basicamente por volta de umas 9 horas, como eu não levava uma fruta, eu tinha a salada de fruta, então eu estava comendo salada de fruta 2 vezes. Eu comia antes por volta das 10 horas mais ou menos, não necessariamente, mas basicamente assim. Almoçava por volta do meio-dia. Aí eu estava levando a salada de fruta porque eu tenho vontade sempre de comer alguma coisa depois. Né? Onde Um muitas docinho das vezes depois entra o do doce. almoço. Quando eu estava levando a salada de fruta, já estava meio que perdendo aquela vontade de comer o doce. Já não estava assim, nossa, não... dá para ficar sem. Sem a salada de fruta também daria? Não, sem a salada de fruta não. Só sem o doce, Só sem o doce. doce. Sem a salada de fruta eu acho que eu já poderia correr ali rapidinho, entrar num bar ali e pegar um doce. Aí por volta mais ou menos de umas 3 da tarde, eu tava tomando whey. De novo, gente, sem recomendação de ninguém, tá? Eu tava lá tomando porque é um complemento alimentar, Sim, né? com certeza. Então tava Corredor. legal. Aí quando eu chegava à noite, que muitas das vezes eu sou apaixonado por pão. Vamos falar sobre também. E até mesmo a postagem que você fez lá, que eu Ontem. comi 3 pães ali. Às vezes eu falava assim, vou comer um. Vocês vão falar a verdade, você chega na padaria. Me dá, sei lá, 5 pãezinhos aí. E tá quentinho. Putz, Você tá não bom. pede 5, você vai pedir um pouco a mais, você vai falar, ao invés de eu comer um aqui, eu vou comer mais uns 2, 3. Ai, que delícia. Acontece isso comigo, tá? O pão, pra mim, é uma coisa que me pesa. Só que, detalhe, de novo, eu amo pão. Só que nesse período, eu estava chegando no final da tarde, eu já não estava tendo tanta vontade de comer pão. Às vezes eu comia um. Comer um pão tava legal, né, Junior? Lógico que tava. Eu comia 2, 3. Aí sempre o meu molequinho largava, eu vou comer aqui para não estragar, sabe? Esses lances assim. E quando ia ver, já tava comendo muito pão. Então, eu parei de comer pão pela manhã e à noite eu dei uma maneirada legal. Nessa 3 pra época 1. aí, eu me senti muito bem. Porque eu estava fazendo atividade física pela manhã. Detalhe, eu estava acordando por volta das 4:30. Às 5 eu estava basicamente saindo de casa para correr. 5:40 eu já havia terminado a minha corrida. E geralmente eu tirava um tempinho ali para dar uma relaxada, uma respirada, para depois começar meu dia. Nessa época aí, sem detalhe de novo, sem passar por nutricionista, eu estava me sentindo muito bem, com disposição. E no dia seguinte, por mais ainda que eu estava acordando 4:45, 4:30 da manhã, eu ia dormir geralmente por volta das 10 horas. Então, assim, não tava... você acordou 4:30 da manhã porque você foi dormir às 6 da tarde. Não tinha nada disso. Eu tava me sentindo bem. Que rotina maravilhosa. Sim, tô quase voltando. Quase, tá? Tem uns detalhezinhos outros ainda para acabar de regrar. Mas a questão do pão. Vamos lá, você publicou hoje lá, acho que foi hoje também, ontem também. Fala sobre o pão. Qual pão eu devo comer, qual eu não devo comer, qual a hora que eu devo comer. Tá, vamos lá. Uma pergunta, aliás, uma observação. No começo do pod, você falou que gostaria de sentir, né, como seu corpo responde aos alimentos, né? Quando eu falei da aveia, mas você acabou de falar que você notou isso. Então, ter percepção do que o seu corpo, porque o corpo fala com a gente, basta você querer prestar atenção nele. Seu estômago pesado, embaixo do umbigo mais inchado, uma má digestão, né, excesso de gases, tudo isso é o seu corpo falando com você. Então, me parece que você ainda continua ouvindo ele. Talvez não tanto quanto poderia estar ouvindo, mas está no caminho. Agora, sobre o pão. Essa respirada funda aí. Tem muita coisa pra falar. Não, então, essa respirada funda foi tipo assim, ó. Eu gosto de pão, como você bem disse, e vou ter que falar sobre ele.
Foi mais ou menos isso, a respirada, né? Pão. Eu adoro pão. Mas e aí, vamos lá. Cara, vamos lá. Teu café da manhã, Meu vai. café da manhã. Tá, eu Tem tirei pão? o pão. Mas... Por isso que ela falou que ela adora pão e não ela que ela ama pão. Ela adora, então por isso que ela tirou. Se ela amasse, continuaria com o pão. Não, mas eu tenho um porquê. Eu não tiro pão dos meus pacientes. E muitas vezes eles chegam, alguns chegam e falam, ai, Bárbara, eu tirei o pão. Ah, eu vou ficar sem meu pão? Eu amo pão. Não, né? Depende de cada caso. E, primeiramente, ele não é um inimigo, é um alimento. Tudo depende de como ele é feito. Eu sou muito a favor dos grãos mais integrais, de evitar a farinha de trigo, em tudo, até mesmo no macarrão, tá? Então, não é o pão, e sim o ingrediente que compõe ele, né? Pãozinho francês, quentinho, meu Deus, que delícia, né? Aquele pãozinho caseiro da vovó, meu Deus, difícil de se controlar, realmente. Mas horário para comer ele, tudo vai depender da sua rotina. Você corria 4:30 da manhã. O pão não vai ser um problema para você comer à noite. Mas o importante é o que você colocava dentro desse pão. Porque ele isolado, não tem problema. Ele isolado não é uma questão. O problema é qual é o acompanhamento dele. Entende? Então ali, você recheava com o quê? Era bem variado. Agora você falando, eu me recordei de uma coisa que eu vi, um vídeo que eu vi, que falava justamente sobre isso aí. Se você usar o pão e colocar verduras dentro dele, dá certo. Faz todo sentido. Fibra e carboidrato, entende? Então, para você que quer correr então, logo cedo... Então, o problema não é o pão, né? É o que tá dentro. Jamais, exato. Agora, qual tipo de pão? Para melhor digestão, de fermentação natural é uma boa opção, tá? Pães integrais. Então, hoje a gente encontra uma variedade muito grande no mercado. Pão 63% integral. E gostoso, daquela marca, olha, artesano. Uma dessas marcas que o pão é bem grossinho. Ah, tá. É artesano. E é muito gostoso. É artesano. Né? A questão, a gente volta a falar, é quantidade que você come, né? Quanto você vai comer? Então, eu tirei o pão do meu café da manhã porque eu senti que eu tava muito melhor para mim sem o pão. Eu fiz uns exames recentemente e deu uma leve alteração por ter um histórico, né? E mais nada demais. É só uma sinalização aqui que eu já tenho o gene para isso. E já tenho predisposição. E aí eu pensei, né? Já estava na hora de melhorar mais ainda a minha alimentação. Então, esse pão não me faz falta nesse momento, porque o meu treino está sendo à noite. Vou tirar ele daqui, vou deixar mais proteína, gordura e fibra e vou passar ele para tarde. Então, eu não tirei ele, eu só desloquei. Entendi. Entende? Coloquei ele pré-treino ali. Então, a pessoa também tem que entender... O pão pode. Com certeza. Vai depender muito do que tem dentro. E vai depender também muito do que a pessoa faz ao longo do dia. Com certeza. O quanto ela come, o tipo de pão, então dar preferência aos integrais. Querendo ou não, é um pouco mais de fibra que você está ingerindo ali, né? Além dos legumes, que não dá para abrir mão, das frutas. O horário que você está comendo ele e com o quê, né? Aliás, horário. Desculpa, dá para colocar a qualquer momento, né? Eu tenho um paciente que trabalhava em um hospital no meio da tarde. Ela não estava conseguindo comer comida. A gente fazia um sanduichinho para ela, com pão francês, tinha folha, frango ou carne no meio. Pronto, vai falar que tá ruim? É o complemento, e é o que dava para ela fazer. Era aquilo, ou tomar café com açúcar e comer um salgado. Entendi. Toma sua água aí. Tem perguntas aí? Enquanto ela toma a água dela aí, porque a moça fala bastante também, viu, rapaz? Isso é bom, viu? Graças a Deus. Te falar que a Silvia é a tia do Vinícius. Ela resolveu fazer pão integral, né? Ano passado e ano retrasado, né? Que ela tava fazendo bastante. Daí ela começou a fazer pão de farinha de arroz. Ai, esses pães dela são uma delícia. Agora ela parou. Mas pão integral, pão de mandioquinha. Qual foi o último que eu gostei? Pão de tapioca, né? Pão de tapioca. Eu senti que a digestão deles... E você tinha... é uma questão que uma coisa que estava me passando na cabeça. Alguns pães, a maioria, né? Tem a questão do glúten. Então, quando você se sentia pesado, ele comendo os 3 pães, será que não era por conta daquilo? Não é todo mundo que tem... a digestão dele já não é tão rápida, não é tão fácil, né?
E eu observando meu corpo, eu senti que reduzindo um pouquinho ali, principalmente na primeira refeição, me dava mais disposição. Então eu não estava digerindo tão bem ele. Agora, quando eu estava comendo esses pães dela, sem glúten, a disposição é outra. E não é só um feedback meu, de várias pessoas que por conta quis reduzir, ou eu mesmo reduzi na alimentação, meu pai reduziu, sente mais disposição. Antes de tirar o pão, eu tava comendo pão, passei para comer tapioca, né? Não me sustentava tanto, por isso que eu tinha voltado com o meu pão antes, né? Mas eu passei para tapioca e a minha disposição, nossa, foi excelente. Eu não senti mais aquela... Sabe quando você sente a comida? Aqui. Entendi. Parece que tá... Mas e aí? Agora a perguntinha aí, a tapioca. O que tinha dentro da tapioca? Farinha. Então, a mesma coisa, ovo. Porque no meu café da legal. manhã sempre teve ovo, desde quando eu comecei dieta. Nunca larguei ele. Ou era pão com ovo, ou crepioca, tapioca com ovo. Ah, não. Já passei pela fase da panqueca e do mingau. Mas, como eu tento reduzir o meu estímulo pelo paladar doce, porque eu era muito mais formiguinha, então eu prefiro não estimular. Até porque na panqueca e no mingau, eu gosto de pôr whey protein, né? Pra deixar com mais sabor. Eu também tirei o whey protein por conta da lactose, que eu não digiro bem. Então, pra mim não vai ter graça se não for doce. Interessante. Prefiro. Tem perguntas aí? Manda bala. Temos várias. Várias? Várias. Então, Ó, vamos primeiro aos boa noites aqui, ó. A Érica Correia, Paula, Daniele, Lúcio, a Leda, Paulinha, um beijo, viu? a Leda Montalvão, o Nelson Acertou Júnior. hoje, hein? Hã? Acertou hoje, né? Você Também, né? Depois de 3 vezes. Ah. É a minha mãe. Ele sempre falava Ieda. Falava, não sei se é Ieda ou se é Leda. Aí depois Leda de é 3 sua vezes, mãe. minha mãe. Falava, tive que corrigir. Hoje ele A acertou. Leda. O Alessandro Fiscar Pereira. Ele falou show a temática. A Alexandra. Vamos lá, as Tudo perguntas isso de agora. pergunta? Ele Não, mandaram aqui boa são noite. só os tá, boa boa noites. Não, mas É. pelo vamos lá dele Não. aí tem. A Alexandra Carmelino. Boa noite. O que você acha da dieta bicho/mato? Putz. Tá. Cara, Você que sabe é quem isso? que é? Não. Vamos lá, só um detalhe, viu? Tem pessoas que, assim como eu, não entendem nada. Bicho/mato? Bicho e mato. Tá, primeiramente eu quero dizer que cada profissional gosta de trabalhar de uma forma e defende ali a forma que trabalha. Tem uma profissional na região que adora esse tipo de dieta e tá tudo bem, para algumas pessoas dá muito certo. Que é, basicamente, comer proteína com gordura, então você pode comer só picanha e mato, salada de alface, folha, muita folha. Ah, ficou tá claro, bom? depois entendeu o que é bicho e mato. É, Beleza. bicho e mata. Mas não funciona para todo mundo. Então, a nossa dieta, né, é muito rica em carboidrato, muito açúcar. Como você vai tirar isso da pessoa de repente e jogar ela para comer uma dieta assim? É muito radical. Entra naquela ideia de é um processo, a gente tem que ir devagar, tá? Tem pessoas que se adaptam, tá? Que digerem muito bem carne vermelha. Foi como a beleza. gente falou no início, é aquela galera do 880, né? 880, exato. Mas tem gente que se adapta, legal. O problema é, você deixa seu carbo muito baixo nessa dieta. E aí, quando você pensa em emagrecimento, você consegue emagrecimento com essa dieta. Só que você não vai ter rendimento no seu treino se você busca isso, né? Eu acho que esse tipo de dieta, cetogênica no caso, né? Para emagrecimento de sedentário, se eu não me engano, é uma boa opção, não é? Eu já tinha lido isso em algum lugar. Agora, onde, não vou saber, né? Mas eu já li em algum artigo, algum material, falando que para emagrecimento de sedentário é legal. Eu não trabalho, tá? Nenhum paciente meu chega e fala, Bárbara, eu quero zerar o carbo. Ao contrário, eles têm medo de tirar. Então, a outra questão é a seguinte, você está tirando todo o glicogênio, todo o carboidrato ali que você come, né? E então, facilmente você vai murchar, perder peso. Mas e quando você voltar com carboidrato? Você vai ter um efeito rebote, você vai inchar, algo do tipo, né? Você estava falando aí agora a questão do... Me veio a lembrança, né? Você falou um pouquinho antes a questão do pessoal, toma aqui, essa aqui, eu passei na nutricionista e funciona. Daí passa para Passa para outra, eu fui lá também, mas cada um tem uma...
Cada um tem um organismo, cada um tem um tipo de dieta, então não é Mas recomendado. é por ignorância isso, e nem dá pra julgar. A pessoa não sabe, né? Talvez hoje, né, com tanta informação. Mas antigamente, minha mãe não fez isso comigo. Então, Faz essa dieta aqui. Ei, essa dieta é pra quê, mãe? Nem ela sabia mais, estava no armário há tanto tempo. Entende? Então, pra melhorar a alimentação, beleza, pode ser que você melhore essa alimentação, dependendo em que estado você tá. Só que não é algo específico pra você. é você. Temos mais perguntas? A Érica Correia. Qual sua opinião sobre o jejum intermitente e sobre o estilo low carb? Isso é bom, hein? Eu gosto do low carb. O jejum também eu acho uma ótima estratégia. Eu só queria pontuar ainda uma coisinha lá do bicho e carne, que é bicho e planta, que é o seguinte. Essa dieta defende muito o fato de, tipo, o carboidrato, querendo ou não, ele aumenta a probabilidade de você ter Alzheimer, né? E desencadear outras doenças. Então, só que acaba sendo muito radical. Porque não chega a ser um low carb, onde você vai reduzir a ingestão de carboidrato. Você vai praticamente zerar, né? A porção é muito baixa, tá? Não tem necessidade. Agora, qual a minha opinião sobre low carb e jejum? Eu adoro, eu uso muito low carb com os meus pacientes e até mesmo comigo já usei e funciona bem. Eu me sinto mais disposta, emagrecimento. Eles têm resultado com emagrecimento. E mesmo na low carb a gente consegue colocar uma porção de doce, que muitas vezes é o que eles querem também. Então, para emagrecimento eu gosto bastante. Ou mesmo para manutenção, né? Daí você trabalha com uma ingestão de gordura um pouco maior. Interessante. Jejum intermitente. Jejum intermitente é uma boa estratégia desde que você faça com o acompanhamento de um profissional. Porque um jejum eficiente, primeiramente, você tem que ter se preparado para isso, né? Não é comer um pãozinho o pessoal aqui. chega assim e fala assim, vou começar hoje. E Vai começar hoje. A partir de agora, tudo bem, tive o dia lá e vou mudar a partir de agora à noite e vou Seu entrar jantar no tem jejum. que ser muito nutritivo, então. Tem que ter os legumes, as folhas, uma boa fonte de carboidrato e proteína, porque você vai ficar no mínimo 12 horas sem comer, porque o jejum se inicia com... Você começa com 12 horas, daí você vai 14, 16, dá pra fazer até 18, só que com acompanhamento médico ou de algum profissional da área, né? Você não vai fazer esse jejum sozinha. Outra coisa, Até 18 horas? dá pra fazer. Porque assim, eu tava imaginando aqui, ó, 12 horas, eu Você ainda come acho que numa dá. janela menor. Então, mas 12 horas eu ainda acho que dá. Mas 12 é o mínimo. Não, mas Ah, por isso que eu falei que... 14. Não, mas aí então, vamos lá assim, ó, 12 horas. Uhum. Eu vou começar hoje a partir das 6 horas da tarde, Até das 6 da 18 manhã. até as 6 da manhã. Uma Possivelíssimo. super possível, porque 8 horas, no mínimo 8, eu vou passar dormindo. E é o recomendado fazer esse jejum, é importante. A gente tem esse hábito de comer de 3 em 3 horas que a gente tava falando. Certo. Mas esse jejum da noite é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Exatamente para dar um time aqui pro nosso estômago, pro nosso intestino parar de funcionar. Ele tem que ficar funcionando a cada 3 horas até a noite, né? Daí à noite só descansa 8. Então o jejum de 12 horas acaba sendo até interessante. Agora, pensando em descansar, Sim, sim. né? Nosso organismo. Agora... Claro. Ih, Não, aí, voltando então, pode ir. pode? Obrigada, senão eu vou esquecer. Quando a gente quebra jejum, também não pode ser de qualquer jeito. Então não é tipo, nossa, já deram minhas 12 horas de jejum. Deixa eu lá comer um pão com salame, porque eu tô morrendo de fome. Não, você tem que se organizar para isso também. Quebra de jejum tem que ser com alimentos de carga glicêmica baixa, ou você vai usar uma fonte de gordura, fonte de proteína. Tem a E forma tem, que nem, por certa exemplo, de- assim, ó. Eu vou ali hoje e vou falar assim, professor Bárbara, eu tô a fim de fazer um jejum agora, dessas 12 horas aí. Então, minha última refeição vai ser às 18 e quero às 6 da manhã. Só que nesse meio tempo, por ser a primeira noite que eu vou estar de jejum, eu vou sentir a fome ali na madrugada por volta de umas 3 da manhã. Eu vou estar quebrando o jejum. Mas ali, o que eu poderia estar comendo ali pra falar que eu comi alguma coisa? Não um lanche, um pão, nem nada. Pra falar assim, sei lá, toma um pouquinho de Danone, Você vai estar toma... acordado 3 da manhã? Se eu acordar com fome? Acordar por conta da fome? Por conta da fome. Você vai ter quebrado o jejum. Sim. Mas já que a gente quebrou o jejum, já que eu quebrei o jejum, Ah, o iogurte é legal. Um iogurte com um pouquinho de aveia, uma fruta.
Eu quebrei o jejum, mas eu quebrei com qualidade. Quebrou com qualidade. Na verdade, não deu tempo de jejum ali, né? O jejum que a gente tá pensando para ter um outro tipo de benefício. Esse jejum aí foi de 9 horas. 8 horas, 9 horas. Mas assim, para quem tá iniciando, vou começar hoje, não estou preparado, ao longo do meu dia eu não comecei, simplesmente vou começar do nada. Não recomendo. Não recomenda. Não, porque você tem que se preparar para isso, exatamente para você aguentar o jejum. E quanto tempo eu tenho que me preparar para começar um jejum? Uma semana, por exemplo? Não, no jantar. Jantar já é o suficiente. Você quer começar hoje o jejum, daí janta bem, né? O ideal O que seria uma janta bem? O que seria um jantar legal? Prato Vai, completo, um prato. então rico em fibras, com grãos integrais, a digestão, porque o carboidrato, ele tem ali vai levar de 6 a 8 horas para estar disponível, né? Então, com boas fontes de carboidrato, de preferência rico em fibra, uma fonte de proteína. É um prato de comida completo, entendeu? Certo. Às vezes parece que é algo a mais, né? Sim, mas não é uma coisa comida, simples. É comida. É comer. Entendeu? Você tem dúvida no que comer, não sabe o que é certo ou errado? É comida de verdade, é um prato de comida. Tá? Nada empanado, nada frito, comida. Perfeito. Mais perguntas? Temos mais. Cara, será que vamos... meu parceiro, vamos lá. Esses dias a gente tava conversando sobre... Vamos abrir aqui. A gente tava conversando sobre... Fora das câmeras, né? Uhum. Como o nosso podcast justamente abre o lado esportivo, às vezes um comenta assim, né? Eu preciso fazer uma caminhada, não sei o quê. Esses bastidores que a gente tem. Será que a partir de amanhã, de hoje, às vezes não, você vai comer uma... Por mim também, tá? Vou me fazer essa pergunta. Será que eu vou comer uma beterraba cozida? Nossa, top, hein? Será que... É uma pergunta pra mim isso? Pra nós. Pra mim e pra você, cara. Será, cara? Que legal. Pensou? A gente vai chegar daqui um mês, por exemplo, e falar assim, nossa, rapaz. Eu como. Depois daquela passagem da Bárbara ali, muita coisa mudou, hein? Não, eu como. O problema é que eu como outras coisas também. Né? Juntas, né? E o meu problema é que eu sou viciado em doce. Você é viciado em doce? Viciado em doce. E você toma bastante água? Até que tomo. Tomo sim. Questão da água, antes da gente ir lá para as perguntas aí, a maneira correta é que o pessoal, a grosso modo, todo mundo fala assim, é 2 litros por dia. Não é 2 litros por dia. Inclusive tem uma pergunta sobre isso. Vamos, se não for, eu faço. 0,035 miligramas. Quer passar nessa pergunta? Peso, pode ir. Ó, tá aqui, é do Caio Generoso. A quantidade de água que uma pessoa tem que tomar diariamente tem relação com o peso, altura e atividade física? Tem, né? Tá, 0,35 é o mínimo do mínimo. Pega o seu peso, é o peso sempre, multiplica por 40. Vai dar, a média do quanto você tem que tomar. Aí o que você tem que considerar, se você praticar alguma atividade física, você desidrata nesse momento. Meu peso vezes 40. Vezes 40. Peraí então, vamos lá fazer o cálculo aqui. 3 litros. 3 litros, isso. Porém, você corre. Certo. O ideal é que você beba, então, água antes e depois. Para começar, você treina muito cedo, né? Então, você já vai acordar e tomar um copão de água, né? Sim, de lei. Isso. Inclusive, a questão de tomar água foi justamente porque eu penso assim, né? Principalmente para pessoa que não tem o hábito de beber água. O básico. Que horas você foi dormir? Foi dormir às 10. Acordou que horas? Às 6. Você ficou 8 horas sem tomar água. Desidratado? A primeira coisa que eu faço é justamente tomar um copo de água. Para, no mínimo, voltar a hidratação. Aí é lógico, depois quando sai para correr... E quando voltar... Se hidratar. Porque durante o treino, independente dele, até na natação, você desidrata, perde água. Então, ali você só está repondo. Essa água do treino não conta como hidratação. É reidratação. Entendi. E pra quem tem dificuldade de beber água, que não é porque eu sou nutricionista que eu sou perfeita, tá? Eu tomo coca. Eu também tenho dificuldade de tomar água, no caso. O que eu faço? Primeiro que eu me forço, né? Mas segundo, eu tomo chá o dia todo, porque eu amo chá. Então... Mas não é água? Não é água. Só que é uma estratégia para você aumentar a sua ingestão de líquido. Claro, você não vai adicionar açúcar, não vai adicionar adoçante ali. Tem que ser só a erva natural.
entende? Então essa é uma estratégia que você utiliza para tomar mais água, então. Entendi. Durante o treino eu tomo bem água, mas é a reidratação. Eu acordo, também tomo bem. Porque o seu corpo tá pedindo ao longo do treino. Teu corpo tá pedindo eu já água. tenho um hábito de, tipo, eu levo 2 garrafinhas dessa, ou eu levo uma de 1,5 litro, daí eu consigo ir bebendo. Tá? Eu deixo lá, treinou, fez exercício, já bebo. É o hábito que eu criei. Agora, ao longo do dia, eu vou me perdendo no estudo, no atendimento, acabou a água. Então, quando é chá, eu vou repondo. Ou acabou minha água, daí eu já levanto, faço um chá, encho minha garrafa de água novamente e mato as 2. Entendi. Entendeu? Então, ajuda. Então, respondendo, Caio, tem a ver sim. Então, totalmente. A conta básica, então, você pega o seu peso vezes 40. 40. Interessante. Quando eu tinha visto, tava com 35, tava dando 2,5 pra mim. Agora... É que é o mínimo. Mínimo. O mínimo isso. Pra uma pessoa que não faz atividade física... O mínimo é ruim ainda, né? Porque ela sua. Sim, tem razão. Ela vai transpirar. Então, ainda é multiplicado por 40. O mínimo seria multiplicado por 35. O mínimo do mínimo. Ah, tá. O mínimo do mínimo ainda. É interessante. Uma dúvida minha agora que surgiu. No caso de uma pessoa que é obesa, ela vai dar uma quantidade que é um elevada, pouco alta. Exato. E em excesso também não faz mal, porque acho que não consegue tomar até essa quantidade que vai dar, né? Exato. Só que ele não consegue o quê? Tomar a quantidade que nem, por exemplo, vai dar uns 8 quilos, uns 8 litros de água. Então, é verdade. Isso. Quanto deu pra você? Pra mim deu 3. O meu deu 3.600. Deu 3.600, multiplicado por 4. Quanto Isso. você pesa? Parte de 90. 90? Tem que ser uma pessoa que pesa 180. É uma boa. Não, mas aí mas daria, se a gente dobrar ali, dá 8 litros por dia. Seria o ideal, pessoa. né? E até porque, na verdade, mesmo assim, seria o ideal ela tomar 8 litros por água por uma pessoa. Do seu peso é demais. Só que não por uma pessoa daquele tamanho. Mas então, será que a pessoa consegue tomar tudo isso de água? Acho que não, né? Porque se ela tá daquele tamanho... Tamanho, né? Só que tem a questão que pra se movimentar ela já gasta muita energia, né? Então 8 litros ainda seria pouco. Nossa, imagina. Obesidade acaba água, sendo né, um grande problema. Eu cheguei a tomar, quanto foi? Acho que foi 7 litros num dia. Eu fazendo algo desse tipo assim. Eu não lembro o que era que eu tava fazendo. Eu tomei 7 litros. A meta era 8, eu não consegui tomar os 8, tomei 7. Mas por que você tinha meta de 8? Eu não sei o que era. Você não lembra? Era alguma coisa que eu vi na internet, coisa assim, sabe? Que ia aumentando gradativamente, assim. Aí eu tava no... Começou a hidratação? Eu não lembro o que é, mas eu tava... Chegou no 8, aí chegava, acho que quase até 12, não lembro. No 8 eu não aguentei. Eu tomei 7 e já parei. O bom de tudo isso é que, assim como você que está em casa, assim como o meu parceiro aqui também, você está muito bem informado hoje sobre a ingestão de água, então você só multiplica vezes 40 ali e já deu certo sem essas loucuras. Tá mais fácil, então. Tá mais fácil. Tá. Então, tem mais perguntas aí? Tem. A Alexandra tá perguntando o que você acha do café? Adoçante, açúcar ou puro? O que eu acho do café ou o que eu acho do que adoça o café? Não, o que eu acho do café, adoçante, açúcar ou? Puro. O puro. Com certeza puro, gente. Vocês gostam do café ou vocês gostam do que vai nele? Do docinho? Eu não esperava outra resposta vindo de uma nutricionista, tá? Mas aí vamos abrir o leque, então? Vamos. Tá, é a questão... O melhor é o café puro, tá? Tem que tomar cuidado também com a frequência que você ingere o café. Como eu disse, tudo em excesso não é legal. Agora, pensando em adoçante ou açúcar, depende da pessoa. Na nutrição tem muito... Depende, tá? Porque não existe o certo só que ele funciona. Você tá pensando em emagrecimento e seu paladar é muito... Essa câmera funciona? Sim. Eu tô olhando... É ela mesmo. Você quer emagrecer, a gente ainda tá trabalhando a questão do seu paladar, talvez o adoçante seja... Bom, a questão é que o açúcar, né, a gente consegue trabalhar com uma carga glicêmica mais baixa, que é o açúcar de coco, né? E tem gente que não se adapta com adoçante. Então, beleza, daí a gente vai trabalhar com açúcar menos pior e reduzir a dose. Agora, a gente está numa restrição alimentar. Não vamos falar nem de uma pessoa obesa, mas uma pessoa magra ali, que quer secar. A gente está restringindo caloria, daí a gente entra com adoçante, né? A questão do adoçante é que ele estimula o paladar e estimula o cérebro da mesma forma que o açúcar, né? Então, por que a opção sem
nada é melhor. Porque você não vai dar esse estímulo pro seu cérebro de açúcar. Que, querendo ou não, açúcar ou adoçante vai te dar mais vontade de ingerir, manter a ingestão de doce. Ou consumir mais, né? Interessante. Puro, sempre. Eu, lá Vale no, a pena no meu serviço lá, tem aquela máquina de café. Eu acho ela super forte. Você acha? Cara, eu gosto do café forte. Me dá mais vontade. Cara, O expresso, rapaz, eu amo expresso. Eu acho muito forte. E de verdade, eu tento tomar. Não consigo. Já teve uma vez lá que eu peguei um pouquinho de água e coloquei. Ah, não deu liga não, joguei Mas fora. aí não toma café. Eu tomo café. Não, mas aí não toma Não tomou o café, né? Entende? Porque pensa, o café não tem fibra, não tem nada. Pensa, você tá tomando uma água, um estimulante com açúcar ainda. Líquido. Só carboidrato você tá ingerindo ali, puro açúcar. Daí eu faço aquela comparação. Às vezes vale mais a pena você deixar de pôr o açúcarzinho no seu café, né? Que você toma uns 3 cafés por dia, fácil. Então você tá tomando café com açúcar, né? Ou com adoçante, tá dando esse estímulo pro seu cérebro. E comer aquele seu brigadeiro. Entendeu? Vale mais a pena. Entendi. Agora, quem toma café com açúcar ou adoçante, eu acho que não gosta muito do café. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. É interessante. Sim. É aquele negócio, né? Quando você conversa com uma pessoa da área, você fala assim, independente da área, você fala, a pessoa é meio maluca. Porque assim, ela é específica. Não, assim, é geral, não tô nem falando da nutrição. Mas assim, é muito louco quando você conhece uma área em específico, né? Você conhece, eu tô na. Eu conheço uma pessoa que ela virou professora de matemática porque ela gostava da professora de matemática dela. Então a professora foi tão legal com ela, ela achava aquela pessoa tão fantástica que ela foi pra área da. Acabou indo a fundo. Então, assim, mas é muito legal conhecer essa curiosidade. De cada um, né? Tipo assim, o seu, você é corredor, você acorda 4h30 da manhã? Geralmente é 4h30. Pra muitos é maluquice. Então, a gente teve aqui 3 pessoas, né? O Gladson, o Leandro e também a Mônica. Eles estavam falando sobre. Eles têm uma rotina, sensacional. E se você não assistiu ainda, tá no canal, viu, gente? No canal Fala Pô aí. Matéria completa, super vale a pena, tá? Temos umas perguntas aí? Temos. Temos? Manda bala, então. A Érica está perguntando sobre... Você já comentou um pouco sobre, né? Mas sobre a quantidade de frutas diariamente, para quem quer emagrecer. Para quem quer emagrecer? É relativo também, né? É relativo. É melhor você focar em frutas que tenham um pouco menos de caloria, tá? Então, geralmente são as frutas um pouco menos doce. Evita manga, dá mais preferência pro melão, pro abacaxi, pra melancia, morango, kiwi, mirtilo. São frutas que você pode comer em um volume maior, ok? Sabendo disso, você pode escolher. Bárbara, eu amo manga. Eu não vou falar pra você não comer. Mas come meia manga, então, uma vez ao dia. E daí, nas outras 2 vezes... que você não precisa reduzir a frequência da fruta, você come essas frutas de mais baixa caloria, tá? Então, troca por... Até a pera mesmo. Tem aí 15 gramas de carbo em uma unidade média, dá pra você manter. Então, troca as opções de fruta e você pode manter comendo 3 frutas ao dia. Pra você que quer emagrecer, eu acho a melhor opção. Tá? Sempre foca nos alimentos e combinando com as frutas, você pode adicionar o iogurte, que é super prático, e a aveia, que vai te dar saciedade. Flocos de aveia em flocos. Interessante. Nossa, ela falou da melancia. Nossa, eu amo melancia, cara. E agora nossa, é época, depois do almoço. Depois da corrida. Docinho também? O docinho. Hã? O abacaxi docinho. Não. Eu já vou no Delícia. docinho. O abacaxi eu não acho tão doce assim, E né? até uma laranja, dá pra comer uma laranja pequena. Depois do almoço, depois do jantar. Bom. Já vira... A Paula Lúcio. Boa noite, Júnior. Boa noite, Bárbara. Hoje estamos vendo muitas pessoas adeptas à dieta carnívora. O que você acha desse tipo de dieta? E quão benéfica, é tão benéfica como dizem? Eu não aplico. E a dieta carnívora... será que ela tá falando só da... Não tem como saber. Mas como a gente estava falando da bicho-planta, né? Eu não aplico.
pro meu público, pros meus pacientes, não funciona. Eu acho que tudo que é muito radical, assim, em algum momento não vai funcionar. Tem que considerar também o tempo de digestão. A carne vermelha, ela sacia mais, mas porque ela fica mais tempo no nosso intestino. Então, a gente demora mais para digerir ela, né? Nem para todo mundo funciona. Eu, particularmente, me sinto mais pesada com a carne vermelha, né? Se você gosta de carne vermelha, por isso talvez esteja considerando fazer essa dieta, faz o seguinte, continua comendo um pouco de arroz, que ele não é seu inimigo, coloca um feijão, por favor, para ter mais fibra, e mantenha a sua porção de carne vermelha, tá bom? Só cuidado com esse excesso de gordura aparente, tá? O ideal é ingerir carne vermelha 2 vezes na semana, principalmente para mulher, porque a gente tem uma perda de sangue maior, né, devido à menstruação. Então, para você vai se sentir bem. Mas a dieta estrita carnívora... não recomendo. Eu não sei pautar tanto sobre. Interessante. Ó, o Guilherme Dias tá mandando boa noite aqui e ele perguntou sobre a Coca Zero. Oi, Gui, tudo bem? É meu paciente. Não é legal? Aí, ó. Gui, Essa foi respondida, hein? Você chegou no fim. Você chegou quase, chegou Você um vai ter pouquinho que- depois. Você vai ter que ver no YouTube, aproveita e curte lá. Depois... Tá bom? Mas, a Coca respondendo. Zero, esse paciente, ele adora uma coquinha, né? E ele tomava muito. Depois de um tempo, ele parou de tomar, só que foi influenciado pelo meio. O meio foi um amigo dele. Então, agora ele voltou a tomar. Mas no tempo ruim dele, agora com a volta, ele estava tomando 2 vezes na semana. Agora E qual a pensa. quantidade? Então, Aí já entra na questão eles da me quantidade que a gente informaram falava. isso, quantidade, porque foi uma conversa aleatória que a gente estava tendo fora do consultório. Mas nunca, não é a garrafa que tem na casa dele, eu acredito que seja garrafinha ou lata. Então, da frequência que ele ingeria, porque ele gostava muito de coca, 2 latas, ele evoluiu dali, né? O que ele tem que tomar cuidado é para não voltar a regredir. Então, Gui, toma coca na sua refeição livre, um dia no meio da semana também que você quiser, não tem problema. Só controla isso. Tenta manter 1 vez ali, tá? Esporadicamente, 2. E é sempre o conjunto, né? Não é só a coca, o que vem junto. Aí, ô Guilherme, aí é o seguinte, cara, você chegou um pouquinho tarde, mas eu vou falar pra você específico. A Bárbara disse que na coquinha dela, aqui ó, essa pequenininha aí, que bem provável que pra você é pequenininha também, pra mim também, ela toma metade dessa aqui, coloca 2 dedos de água e detalhe, tá? Ela coloca limão também. Fica a dica aí pra você. Fica a dica. Pelo menos pra experimentar. Se você experimentar, você fala pra gente. É. Meu, se eu experimentar isso, eu vou te falar. Experimenta. Quem gosta de gás não vai gostar de adicionar água. O Vinícius não faz questão de gás, mas ele não gosta que adicione água também. Mas ele adiciona gelo. Que dá no mesmo. Porque vai derreter. Eu não gosto de gelo, dói meu dente. São estratégias pra colocar água, né? Pra aumentar o volume. Ó, agora- Ele engana a mente. O negócio é você descobrir o que te sabota, enganar a sua mente, driblar ela. É sempre isso, em tudo que você quer evoluir, tá? Você descobre o que te sabota e fala assim, tá bom, então eu vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Entendeu? Pronto. Então, em outras palavras, então, se a gente pensando, usando essa linha de raciocínio sua, todos nós, então, tomamos refrigerante com água inconsciente, né? Porque usa as pedrinhas de gelo. Exatamente. Então você não é maluca, né? Como eu estava achando. Não sou. Eu também sou inconsciente, né? A diferença é que agora eu sei. E a ideia... Tá, gente, você gosta de refrigerante, quer reduzir isso, tá em processo de emagrecimento? Mesmo se você não consegue trocar pela zero, tá bom? Você tem que tomar normal. Compra garrafinha menor. Sabe por quê? Quem toma refrigerante vai comprar garrafa de 2 litros. Quer ver o fim. Quer ver o fim. Vai acabar o gás. Essa daqui é a menor do mercado. Quando existe menor ainda, eu recomendo comprar menor ainda. Porque é a dose que você vai tomar ali, você e um amigo, ou você sozinho, e pronto, acabou. Daí você vai ter que abrir outra garrafa pra tomar de novo. Outra garrafinha pra tomar de novo. Você vai abrir de novo? Porque isso tá bem no consciente, né? O abrir. Você Interessante. pensa pra abrir. Não é algo tipo assim, dá coca, por que eu tenho que me hidratar? Não, você pensa, vou abrir a coca. Você tem esse momento de decidir Interessante. abrir ou não. Eu não tomo coca com gelo porque fica aguada. Cara, Então não vai dar certo adicionar água pra É. você. Ó, o Fabrício da Silva mandou um boa noite, excelente tema esse, parabéns. Tem Obrigada, mais uma da Fabrício. Érica. Fabrício, valeu, boy. Tá, aquele abraço.
Poderia falar um pouco do consumo de derivados de leite, mesmo para alguém que não seja intolerante ou que não tenha alergia à proteína do leite? Esse tema do leite é bem interessante porque... É bem polêmico, Qual leite também? Também tem isso. O leite de amêndoas é o melhor. Não, vamos lá. Ela tá falando do leite de vaca. Né? Provavelmente ela quer saber se eu acho dos malefícios dele, né? A gente acaba, conforme a gente vai crescendo, a gente produz menos enzimas para digerir certas coisas. Por isso, até a gente sente essa má digestão com glúten e até com laticínio, principalmente. A gente não é um indivíduo feito realmente para ficar ingerindo tanto laticínio quanto a gente ingere, que é o queijo, é o leite, é o iogurte, é o sorvete, é o bolo. É muito e é a todo momento, tá? Eu não acho que ele seja inflamatório para todo mundo, mas se você tem alguma, por exemplo, caspa, você tem caspa, ou é uma pessoa muito estressada, ou tem uma intolerância, tem diabetes, tireoide Hashimoto, doenças autoimunes, tá bom? Uma SOP, uma endometriose, não é tão interessante para você, tá? Então, para esse tipo de público que tem já alguma patologia, o ideal realmente é reduzir. Tentar excluir da rotina. Então, o leite faz mal para essas? Então, piora o processo ali, tá? Então, daí, nesse caso, piora o processo inflamatório. Pensa que é uma endometriose, uma SOP já é um processo inflamatório por si. Pessoa que estiver estressada agora na rua comigo ali, falar, você tá estressada, ela tá tomando muito leite. Diminui o leite aí. Não é o leite que gera isso. A pessoa já tem esse quadro e aí o laticínio pode ser um potencializador, entendeu? Interessante. Então, aí é ideal a gente reduzir. Mas assim como o açúcar, Mas entendeu? a questão do leite, quando a gente fala do leite, o leite de caixinha tradicional que vende no supermercado e o leite saquinho, né? do saquinho. Exato. O de saquinho é melhor, porque o tipo A, principalmente. E agora tem outro tipo de leite, não tem? É o A2. De saquinho. Eu não sei, porque eu nunca vou direto pro leite. E aí, o que acontece? Se essa questão é que você gosta de ter essa bebida, não necessariamente pelo sabor, mas tomar com café, né? Às vezes fazer aquela receita. E tem gente que parte pro zero lactose. Só que a questão é a seguinte, você já não deveria ingerir. Pessoas que têm essas patologias, que deveriam, né, evitar. Uhum. E aí, o leite zero lactose, ele só tem a enzima. Você está ingerindo ele da mesma forma. Então, daqui a pouco, você nem vai mais sentir o efeito da enzima. Você vai voltar a ter aqueles sintomas, tá? Então, ficar insistindo em algo que deveria ser excluído ali da sua alimentação, nesse caso, a exclusão, né, é a melhor coisa. Não é o ideal. O ideal realmente é trocar pelo leite de coco, leite de aveia, leite de arroz. Quais mais? Leite de castanhas. De amendoim? De amendoim eu não gosto também. Eu não gosto do amendoim. Não é a melhor, né? Vocês sabiam que amendoim é uma leguminosa? Não é uma castanha? Não sabia. Mas entre amendoim e outras castanhas, acontecem que as outras, elas ainda têm um benefício melhor que o amendoim, né? Ele tem muita contaminação. Eu não sei no caso do processamento do leite de amendoim, né? Deve ser selecionado, eles devem plantar os próprios amendoins ali, né? E aí é outra história. Mas o amendoim em si, tanto que quantas pessoas a gente vê que ingerem pasta de amendoim, daí começa a sair aquela acne, né? Acaba sendo um pouco mais... A importância de saber se alimentar, né? Que o corpo responde, né? E ver os sinais dele. Sim. Ó, toma sua água aí por enquanto. Se tiver mais perguntas aí, a gente vai fazer. Pode Temos mandar, mais uma enquanto eu agora. souber responder. Segura aí enquanto isso. Lembrando, pessoal, que ali, ó, a gente tem cupom de desconto também. A gente tem cupom de desconto pra corrida I Love Run em Cravinhos. Se você tá afim de fazer uma corrida com o seu amor, é isso mesmo. Ali é corrida I Love Run. Pensando simplesmente em você. Manda uma mensagem pra gente aqui. A gente vai estar fazendo sorteio. Tem cupom de desconto. Essa corrida acontecerá no dia 9 de junho,
na cidade de Cravinhos. Tá a fim de dar aquela corridinha com o seu amor, com a sua parceira, ou até mesmo sozinho participar desse grande evento? Manda uma mensagem pra gente aí, dizendo eu quero, que nós vamos sortear um cupom pra você, uma inscrição pra você. Certo? Manda bala aí. Tem outra pergunta, enquanto a Bárbara já se tomou a sua água, já deve ter tomado seus 6, 7 litros de água por dia. Quanto você bebe em média? 1,5 litro na academia. Quantos ml tem aquela garrafa de acrílico? 1 litro, fácil. É 700? Ah, 1,400. Meu Deus, bastante, vai vir hein? longo. Não vai. 2.400 consciente. E daí tem mais os copos de chá. Ah, então Assim, aí uns você já se 200 perdeu já, né? ml. É, uns 3 por dia. Ah, eu fico em 3 litros. Que é isso? Quando eu tomo bem. Mas como eu falei, tem dias que, tipo, se eu estiver atendendo um atrás do outro, é fácil eu ingerir menos. Entendi. Tá? Perguntas? Jonathan Silva. Boa noite, Bárbara. A sua opinião sobre o ovo, ele é herói ou vilão? Boa, hein? Ô, louco! Já respondeu. Herói total. Já respondeu. Ela já falou que ela só já come com ovo. respondeu. É um alimento super completo. É um alimento super completo. Não sabe o que comer? Ovo. Não pode usar whey? Ovo. Super completo. Fonte de proteína, fonte de gordura. Tem vários minerais, na gema principalmente. Vale a pena, investe nele. Ó, não tenha medo. Não tem esse negócio de, eu tenho um problema de colesterol. Ele vai aumentar. Sinceramente, até agora eu não vi nenhum colesterol aumentar por conta do ovo. O meu tá ótimo. Deixa eu te perguntar a questão disso aí, então. E vou aproveitar o gancho do Jonathan. Ele é corredor, tá? Ele tá sempre participando com a gente aqui. E questão de dieta, por exemplo, para corredor. Tem uma específica? Bom, ele é uma pessoa alta, magra, acredito que ele tenha por volta ali de 1,90 m, quase 2, ele é um cara alto. E ele sempre treina, inclusive, queridão, te vi hoje ali perto do Sesc, ali, tava voando alto, hein, rapaz? E tem uma dieta específica para cada atividade, assim, que nem, por Com exemplo, certeza. pro atleta de Endurance. corrida? Qual que seria o ideal, assim? Vamos imaginar ali, ele deve ter 1,90 m ali, mais ou menos, chutando, tá? Só possibilidades. Ele quer, isso eu sei, ele quer diminuir o tempo dele, tanto que na última corrida que ele fez da Track Field, ele conseguiu baixar, se não me engano, 1 minuto, referente ao ano passado. Qual seria uma alimentação bacana para uma pessoa? Ele é alto, mas ele é fortão? Ele é alto? Não. Ele é magro. Ele tem eu acredito que 1,90 m. Queridão, se puder mandar pra gente aí, manda aí, só pra gente ter uma base pra um caminho aí. Ele tem na faixa de 1,90 m, acredito que deve ter uns 80 quilos. Ele é alto. Qual seria uma alimentação assim para essa pessoa que quer se alimentar melhor para baixar o tempo numa corrida? Então, sem a gente conhecer ele, isso. Então, a gente tem que ver como tá o pré-treino dele e o intra, né? Quantos km ele corre? Ele faz uma quantidade legal ali. Ele já fez meia maratona eu acho que ele não fez ainda. Mas ele corre na média, no mínimo uns 10 km fácil. 10 km? Então, trabalhar as refeições anteriores, né? Então, no caso, ele corre bem cedinho. Corredor... Cedo, ele foi isso, cedo. Ele tem que tentar carbar, então, saturar os estoques de glicogênio antes do treino. Então, na noite anterior, uma pratada de macarronada para ele é super interessante, né? Macarrão, com proteína e tudo mais, né? Dá uma segurada na ingestão de gordura. Mas bastante carbo. Antes de treinar, ele também pode tentar, eu não sei se ele tá fazendo isso, sempre pré-treino líquido, né? Então, tentar 2 horas antes, 2 horas antes ele pode fazer um sólido, tipo uma banana, mel, dá pra fazer isso. Pra ele, umas 2 bananas, pelo menos, com mel. E logo antes de correr, imediatamente antes de correr, um carbozinho em gel. Então, hoje tá se usando muito de beterraba, né? Além de ser prático... É gostoso, um carbozinho em gel. Além do intra. Então, se ele corre 10, nos 3, tem que ver que horas ele começa a sentir que ele precisa. Vai saber dizer isso. Nos 3 km, depois 6, depois 9 de novo. Tomar um carbinho em gel. Ou, pelo menos, no mínimo,
no meio da corrida, 5 km. No tá? mínimo daí um uns gelzinho 2, ali pra... no intra. Isso pode ajudar a melhorar a performance dele. Pra quem vê de longe, assim, às vezes uma pessoa que tá correndo e vê aquele gelzinho, a pessoa pegando aquele gelzinho pequenininho que tem ali e tomando. É, entre aspas, um suficiente para uma corrida, por exemplo, de 5, 6K? Ah, sim, 5, 6, Dá. sim, né? Rapidinho. Dá, né? Dá pra usar esse carbinho em gel. É Você interessante. acha que não dá? Nem precisa? Não precisa, é pouco, né? Mas assim, tem gente que eu acho que... Eu tenho um paciente, qual que é? Que a cada 3 km, ele sente necessidade... Corrida. Guilherme, por sinal, Guilherme Dias, se tiver aí, né? Ele sente necessidade. A cada 3 km, a gente combinou dele tomar um carbozinho. E ele finalizou a corrida bem, entendeu? Na verdade, ele corria sempre 5. E daí ele foi fazer uma de 10. 10 ou 12, algo assim. Não me recordo agora. Mas a gente trabalhou com esse carbinho no meio e ele se sentiu bem disposto. Porque a ideia é... Se ele já tá acostumado a correr 5, beleza, não precisa nada. Não precisa de nada. Uhum. Mas se 5 vai ser... ele vai estar... é a nova quilometragem dele, né? O quanto ele vai estar... é o máximo dele que ele vai estar correndo ali. Querendo ou não, vai dar uma fadigada, né? Então, põe aquele carbozinho com cafeína pra dar um gás, né? No final da corrida, pelo menos. Interessante. Tirar um fôlego. Temos mais perguntas aí, meu parceiro? Eu corri com 5 km. Eu não senti necessidade de carbo mesmo também. Mas vai de cada um, né? 5 também É pouquinho. 5 é considerável, tá, pessoal? Pra quem não faz nada aí, 5 km é km também, viu? Não vão achar que é pouco, não. Mas a gente tá falando em questão da alimentação pra quem toma um pouquinho a mais. Exato. 5K aí é km, sim. Tem perguntas aí, meu amigo? Não, agora encerrou. Encerrou? Encerrou? Porque a pessoa que corre 5, geralmente ela tá começando mesmo. Ela tá no aquecimento dela, né? Aí eu confesso que quando eu saio pra correr... Não, porque, porque assim... Ela tá comendo... É porque é mais ou menos assim, pelo menos é o que eu sinto. Os 3 primeiros km eu acho horrível, cara. Eu acho, tipo, nossa, porque eu saí da cama e tal. Tá horrível ainda. Só que depois, tá chegando... Deu 3. Cara, eu já saí do 3 e já tá entrando no 4º km. Já tá legalzinho. Do 4 para 5, mais um. Teve uma época que eu tava nessa época legalzinho da alimentação saudável ali, comendo certinho e tudo mais. Aos finais de semana, geralmente eu fazia 10K. E os 3 continuam sendo horrível, tá? Os 3 primeiros KMs ali eu não curtia. Só que depois, quando eu passava dos 5, já é um a mais. 7, de 7 para 10 não dá distante. Você chega no 5 ainda motivado, né? Muito. Pensando por esse lado, realmente, eu faço 5 km pós-treino e eu não tomo carbo nenhum, né? Se você tá correndo só 5 km, come bem antes, que você não precisa tomar nada. Fechou. Durante os 5, né? Não faz sentido, realmente. Bárbara, eu vou te agradecer pela sua presença aí. Foi muito obrigada, bom. Foi ótimo. Foi legal? Foi. Nossa, gente, eu fiquei com tanta vergonha que não parece, mas eu sou uma pessoa tímida, né? Mas conforme a gente vai conversando, essa timidez, ela vai com Deus. Você viu que eu te falei Foi também, ótimo, né? adorei. Te falei que é só a sua área aqui, você ia se soltar. Eu costumo sempre mandar uma mensagem pro nosso convidado, como é que tá, se tá tudo bem e tal. E assim eu fiz com a Bárbara ainda hoje. Eu falei, tá tudo certo e tal, você vai ver que a gente desenrola. E a hora passou e você nem percebeu também. Foi bem rapidinho. Quanto tempo a gente ficou aqui? Começamos às 8. E que horas são? São 9h50. Nossa, que Só ótimo. isso, só. Nem gosto de falar também. Isso é muito Adorei. bom. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas aí, pelo menos vão mudar ou até mesmo experimentar. Experimentar também não custa nada. Colocar, tentar até mesmo criar um hábito saudável, né? Se você, assim como eu, você estava, volte. Temos aí, então, já deixa teu Instagram aí para quem quiser Meu te Instagram seguir. é barbaracarui.nutri. Carui com C. C-A-R-U-I. Geralmente tem que soletrar. E nutrição não é só para quem busca uma melhora estética, tá? É para quem busca uma melhora na produtividade no dia a dia do trabalho, para você que tem filho. Então,
comer bem e se movimentar não é luxo, tá bom? Pense nisso, porque para você ter performance no seu trabalho, você tem que estar bem por trás disso, né? Então tem que fortalecer a coluna, né? Quanto tempo a gente passa sentado hoje e tem que comer bem também para a cabecinha funcionar. Certo, obrigado então. Bom, pessoal, lembrando que na próxima quinta-feira o convite está feito, vamos bater um papo referente a futebol com o nosso convidado Neto Genovez. Vamos bater um papo, vamos conhecer um pouco da história que ele viveu no futebol, dentro das 4 linhas, conhecer um pouquinho dos bastidores também. E claro, também vamos falar sobre a nova vida que ele tem, já tem um tempinho já, a vida de empresário. Então, quinta-feira o convite está feito para você, às 20 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo local. Obrigado, uma boa noite para você. Tchau, tchau.